Em alguns processos, a matéria discutida é tão técnica que os magistrados solicitam o parecer de especialistas para, então, tomar alguma decisão sobre o processo. A reportagem é de Silvana Monteiro. No direito, há 3 meios de produção de provas processuais: documental, testemunhal e pericial. Entre esses meios, a perícia se destaca. Ela é, por assim dizer, o caminho. A palavra peritia, que vem do latim, o per, esse sufixo, esse prefixo per, significa caminho. E a gente entende como o caminho da verdade. A perícia tem como objetivo levantar questões técnicas e científicas que auxiliem o magistrado na decisão do processo. É o que acontece, por exemplo, com a perícia médica. A Central de Perícias Médicas é um setor interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós atendemos a demanda da comarca, de Belo Horizonte, das varas cíveis, assim como das varas de família, e atendemos essas demandas de perícias médicas encaminhadas até nós através da justiça gratuita. Mas, apesar de existir esse setor dentro do tribunal, específico para perícias médicas, os magistrados também podem solicitar peritos de fora. Eu mesmo já tive um caso em processo de competência de tribunal de júri, em que eu precisava analisar o estado psicológico de uma senhora que havia tido um parto para averiguar se ela estava sob influência de estado puerperal. Eu fui buscar na Universidade Federal os peritos para analisar aquela situação. Enfim, é uma infinidade de situações em que se exige o perito para auxiliar o juiz e dar a ele a oportunidade de dar uma decisão não só técnica, mas também justa para aqueles que vão até a justiça buscar a reparação de um direito ou buscar até mesmo um direito que lhe foi subtraído. O perito deve ter uma postura isenta, como explica este médico que constantemente atua em casos de análises de sanidade mental. É um desafio, você estar às vezes diante de uma pessoa que simula ou dissimula uma doença mental para obter algum benefício. E você às vezes tem que revelar ou colocar aquilo de forma clara para o magistrado, para o juiz da ação, que aquela pessoa, na verdade, ela está buscando um direito que não é dela. Peritos de quaisquer áreas, como engenharia ou contabilidade, podem ser solicitados pelo magistrado. Foi por meio de uma prova pericial em engenharia que a Justiça chegou a uma definição sobre as causas da queda de um edifício no bairro Buritis, em Belo Horizonte. Na verdade, a perícia judicial trouxe primeiro para a gente mais segurança. Porque existe a imparcialidade. Nem são os moradores falando achismo, nem a construtora defendendo o lado dela, porque é normal, é natural, e nem é o juiz, que não é uma pessoa especialista em construção, em engenharia e etc. Então, a perícia judicial, para nós, trouxe tranquilidade, trouxe segurança e imparcialidade. Então, a perícia veio só constatar. Cálculo estrutural, problema de cálculo estrutural do prédio. Além de utilizar dos relatórios produzidos pelos peritos, o magistrado pode interagir com esses profissionais por meios eletrônicos e até ouvi-los presencialmente. É possível sim complementar a perícia, é possível sim até enviar perguntas para que o perito possa responder e esclarecer alguns pontos daquele laudo que foi por ele realizado. Havendo uma dúvida ou havendo uma questão a ser clareada, o juiz ou a promotoria solicita em audiência a presença do perito. Essa participação em audiência, eu já tive a oportunidade de fazer, onde o juiz vai te inquirir ou o promotor vai te inquirir oralmente e solicitar algum esclarecimento direto naquela questão. Tudo isso em nome do que mais deve pesar numa decisão justa: a segurança dos fatos. O que o juiz precisa para julgar é de segurança. Porque com essa segurança ele vai prolatar uma decisão justa e que possa contribuir na promoção da pacificação da sociedade. Bom, doutor Luiz Carlos, se uma pessoa não concordar com o resultado de uma perícia, ela pode contestar? De que maneira isso pode ser feito?
Pode sim, a parte, quando o juiz designa, né, determina a realização de uma perícia, a parte pode indicar um técnico, né, da mesma natureza do perito nomeado, que é o seu assistente técnico, que pode apresentar um laudo discordando das conclusões do perito. E pode também a parte, por intermédio do seu advogado, ir aos autos e apontar erros nesse laudo. E se o juiz entender que o laudo não é suficiente para o esclarecimento daquela questão, o juiz pode determinar, inclusive, a realização de uma nova perícia. Ok. Desembargador, muito obrigado pela sua presença no Justiça em Questão. Foi um prazer estar aqui e tratar de auxiliares tão importantes à realização da justiça. Muito obrigado.